Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Área 17. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Afinal de contas, nós estamos aqui por Ele. Tudo isso aqui está sendo feito para que o nome do Senhor seja glorificado. Queremos também agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, que nos permite estar aqui fazendo esse podcast e estar realizando este programa. Meus irmãos, está conosco aqui também, neste dia, o irmão Wellison, dirigente da campanha ali do Sítio Viana, aqui da Área 17, também é obreiro da Casa do Senhor. Irmão Wellison, se apresente para os irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos, para mim é um prazer, é uma alegria estar aqui nesta oportunidade. Talvez os irmãos vão sentir uma diferença, não é? Porque geralmente quem está aqui é o irmão Kelvin. Sim. Mas hoje eu tive essa oportunidade e glorificamos ao Senhor por esta bênção. Amém. E eu quero dizer aos irmãos que estão nos acompanhando que hoje assunto não vai faltar. Mas talvez você esteja dizendo assim, mas irmão Lucas, por que hoje não vai faltar assunto? Porque hoje nós estaremos comentando a aula de número 2, que é Vivendo pela Providência, aula de número 3, Vencendo os Desafios, aula de número 4, Renovação no Deserto e a aula de número 5, Um Encontro em Horebe. É isso mesmo, são 4 lições em um podcast. Agora, me permitam dizer, meus irmãos, Deus nos deu inteligência, sim ou não, é senhor? Sim. Então, usando dessa inteligência que Deus nos deu, a gente compreende que é muito assunto para mim e para o senhor, sim ou não? Com certeza. Ou o senhor prefere apresentar e comentar as 4 aulas? Não. Meu conhecimento é limitadíssimo. Então, pensando nessa limitação que nós temos, pedimos ajuda ao Espírito Santo e ele nos colocou algo no coração e nós fizemos um convite a alguém que está bem distante da gente. Nós não vemos quase nunca, não é isso? Meus irmãos, hoje, pela graça de Deus, está aqui conosco também o nosso coordenador, o evangelista Marcelo Teles. Pai do Senhor, pastor. Amém, irmão Lucas. Deus abençoe, um prazer estar aqui participando desse podcast. É um prazer, um privilégio usar as plataformas digitais para a promoção da causa de Cristo, né? Verdade. Aproveitando esse clima do simpósio, com esta lição sobre a vida do profeta Elias, parabenizo aí a equipe de mídia pela iniciativa, né, de estar divulgando a mensagem de Cristo, aproveitando esse clima espiritual, e estamos aqui para comentar estas 4 lições, né? É um desafio, muito assunto, né? Mas a gente vai tratar aqui de forma resumida e entendemos que será uma bênção para quem estiver acompanhando. Amém. Então, temos reforço. Amém, irmão Wellison? Amém. Tem hora que os irmãos vão ver eu chamando ele de Ercinho, que é o costume que eu tenho de chamá-lo dessa forma, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, aula de número 2, Vivendo pela Providência. Pastor, o que a gente pode trazer para os irmãos que estão em casa acerca dessa aula de número 2, Vivendo pela Providência? Muito bem. É do conhecimento de todos que nós estamos estudando sobre um grande personagem. A sua grandeza não está na estatura física, mas na estatura espiritual, não é? Sim. Eu gostei de uma frase da primeira lição, que Elias era um homem comum. O que era extraordinário era o chamado dele, não é? Glória a Deus. Então, Deus chamou este homem simples, ele era de Gileade, então era um gileadita, de um vilarejo chamado Tisbé, que quem estuda geografia bíblica encontra dificuldade de situar geograficamente onde ficava este local. Isso mostrando que Deus levanta pessoas de lugares inexpressivos. Verdade. Jeremias era de Anatote, um vilarejo a 5 quilômetros de Jerusalém, mas a este homem também Deus disse: te dei por as nações como profeta. Então não é o lugar, não é a família, é chamada de Deus. E Elias, ele foi um homem, um porta-voz de Deus para a sua época. Sim. Numa época em que Israel tinha deixado, por assim chamar, o jeovismo pelo baalismo. Sim. E atribuiu os fenômenos climáticos que eram da responsabilidade de Deus como Criador, atribuíram a Baal, como por exemplo a chuva e a tempestade com raios. É tanto que o manual da SBB, manual bíblico, mostra descobertas arqueológicas de Baal com um trovão na mão. Sim, sim. Então, Elias, na primeira aula, profetizou a seca
justamente para mostrar a impotência de Baal no controle das chuvas. Mas quando ele profetizou isso, veio as consequências. Tiago diz que foram 3 anos e 6 meses sem água. Então foram secando os rios, não é isso? Os poços, onde eles juntavam água, né? E veio uma fome extrema, diz o texto, né? Sobre o reino do norte, que era composto de 10 tribos. E até o profeta sofreu com as consequências da própria mensagem, né? Porque Deus mandou ele se esconder no ribeiro e disse: beberás água do ribeiro, e há de ser que eu ordenei aos corvos para que te sustentem. Então, nesse período da profecia, Deus esteve providenciando o necessário para o profeta. A temática da lição 2 é isso, é essa, vivendo pela providência. Não é? Deus sustentou o profeta, e a gente aprende que também na crise Deus sustenta o crente, Deus sustenta a igreja, Deus não deixa faltar o necessário. Pastor, a gente percebe, observando o texto bíblico, que Elias era um homem obediente à voz de Deus. Porque diz a palavra do Senhor no capítulo 17 que ele vem com uma palavra de Deus. Ele segue ali a orientação de Deus. E em seguida, Deus pede que ele se esconde no Querite. Isso. Não é isso? Então, Elias, aparentemente, era um homem atento à voz de Deus. Sem sombra de dúvida. Ele não tem autonomia, né? A verdade é essa. Ele está subserviente a Deus. Glória a Deus. Apresenta-te a Acabe, ele vai. Esconde-te, ele se esconde. Depois diz: apresenta-te de novo, que eu darei chuva sobre a terra. Então essa sintonia de Elias com Deus só ensina a gente aquilo que é um princípio de Paulo, né? Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Sim. Não é? Então é preciso a gente ter essa sensibilidade para não confundir a voz de Deus com a nossa própria voz, para não confundir com voz de estranhos, porque há vozes estranhas, há vozes inúmeras. E no meio desse vozerio a gente tem que discernir quando é Deus falando, não é? Deus fala biblicamente, Deus fala extra-biblicamente, mas Deus nunca fala antibiblicamente. Então a gente pode andar seguro, que ele nunca vai pedir uma coisa que contraria a sua vontade. O pastor falou algo, irmão Elis, que eu achei interessante, né? Devemos ter cuidado para não confundir a voz de Deus com a nossa própria voz, né? E é aí que muita gente se embaraça, né? Acaba se ouvindo e acha que é Deus que está falando com ele, né? Sim, pastor. Um ponto também interessante que eu acho é que Deus escolheu meios improváveis para sustentar o profeta. Que lições isso pode trazer para a igreja na atualidade? É interessante isso. Por exemplo, beberás água do ribeiro. Isso aí é normal. Isso aí do ribeiro só se espera água mesmo, né? Então Deus pode utilizar os canais naturais já existentes. Alguém pode até não atribuir nenhuma manifestação de Deus pelo fato da água já estar ali. Mas aí Deus utiliza um outro meio, um outro canal para providenciar. Já dei ordem aos corvos para que te sustentem. Outro dia eu vi um teólogo defender que a expressão ali pode ser traduzida como corvos ou como árabes. Sim. Querendo justificar que não eram os animais, os pássaros que traziam, mas árabes que iam e levavam comida para Elias. Ora, eu fico com os corvos. O texto deixa claro que a manifestação da providência de Deus foi de forma natural através do ribeiro e de forma sobrenatural através dos corvos. Até porque, calcule comigo, como Deus tinha mandado ele se esconder, se árabes entrassem e saíssem aonde estava, do jeito que Acabe tinha feito uma vistoria, ele ia saber, porque tinha gente entrando e saindo. Mas corvos voando, ninguém acompanha, né? Não acompanha a rota. Então Deus preservou ele e mandou os corvos como garçons para justamente o profeta não ser encontrado, não é? E a expressão já ordenei ali, eu estava olhando aquela Bíblia de palavra-chave, e ela diz que no original ali é eu mandei dizer. Então Deus, que é o Criador, fala também com os animais e deu ordem aos corvos para que levassem pão e carne no bico para sustentar o profeta. Né? Glória a Deus. Eu achei interessante, pastor, que nesse período de simpósio, o escalado falando sobre esse assunto, ele disse que os corvos
se fosse nos dias de hoje, era como se fosse o iFood. Pois é. Os corvos se tornaram o iFood daquele tempo para alimentar Elias no Querite. Primeiro serviço de entrega da história, né, pastor? Pois é. E assim, de forma luxuosa, né? Embora os corvos eram animais que causavam uma certa repulsa, não é, porque eles notadamente se alimentam de carnes estragadas, mas Deus utilizou apenas como um meio, não é, para fazer chegar a providência a Elias. Isso nos ensina você que está aí acompanhando, de que no meio da crise Deus não vai lhe desamparar. Glória a Deus. Virá de onde você menos espera, Glória a Deus. não é? Deus pode usar meios naturais, que é a água do ribeiro, mas pode lhe surpreender com uma providência pelo meio vertical, de uma forma que você não espera. Eu conheço irmãos que durante a pandemia eles ganharam mais dinheiro do que em dias normais. Eu acredito, pastor. A empresa superfaturou, não é? Teve um superávit, vou dizer melhor assim. Teve um crescimento bombástico e Deus o fez prosperar num momento de caos, onde parou tudo, lockdown, onde todas as empresas entraram em crise. Mas o Senhor sustentou Glória a Deus. esses irmãos. Aleluia. Né? Glória a Deus. Aleluia. Pastor, um outro ponto, ainda nesta lição, que eu achei interessante comentar, é que Deus trouxe Elias do anonimato. Isso. Não é isso? Só que após ele entregar a palavra de Deus, Deus o escondeu novamente. E às vezes há quem pense que por ser chamado por Deus ou estar com uma palavra de Deus, ele deve sempre estar em evidência. Isso. Mas às vezes Deus esconde aqueles que o Senhor colocou uma palavra no seu coração, por exemplo. Isso Não é aí isso? é sem sombra de dúvida. Todos os homens de Deus tiveram a fase de preparação antes e durante o chamado. Sim. Porque tem um homem de Deus que disse uma coisa interessante, que Deus vai confiando unção. Ele não dá tudo de uma vez. À medida que você vai respondendo, ele vai aumentando esse investimento. É tanto que a palavra querite e a palavra sarepta, elas têm uma conotação muito interessante. Né? Querite significa colocar do tamanho certo. Então Deus aproveitou aquele momento em que ele mandou Elias se esconder para ajustar, que quer dizer ajustar também, para ajustar Elias. Como fosse uma forma, né, pastor? Isso. Eu disse isso hoje no Tempo Central, quando estava ministrando uma aula, aí a gente sempre faz um link com as aulas anteriores, né? Então querido significa ajustar ou colocar no tamanho certo. Por exemplo, Deus ensinou dependência. Verdade. Nesse momento que você não tem aonde comer, eu vou lhe sustentar, vou mostrar a você que eu não preciso dos seus braços. A providência divina, né? Eu vou chegar com comida e com comida boa para você ver que eu sustento, né? Deus colocou Israel, por exemplo, no deserto para justamente isso, ensinar a dependência, não é? Jesus, citando Deuteronômio 8, disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A ideia ali é que o homem, quando Deus quer ensiná-lo, tira todos os recursos naturais e deixa ele em sua inteira dependência. Verdade. E sarepta, que é a providência seguinte, né, através da viúva, Sim. significa refinar. A ideia é de colocar um metal sobre o fogo para tirar a escória. Então, esse anonimato que o senhor falou aí, Sim. esse se esconde depois de já ter profetizado, era para ajustar e refinar. Sim. Para uma obra ainda maior que Deus queria fazer Glória com a Deus. eles. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem gente que ainda acha, né, que quando Deus está o escondendo, eita, Deus está desaprovando a minha vida. Não, Deus apenas está querendo te colocar na forma. Uma preparação. É. Uma preparação. Ele tira os excessos quando há excessos Sim. e coloca quando está faltando. Eu disse hoje lá aos jovens que a forma é Cristo. Glória a Deus. Paulo não disse, que até atingir a perfeita varonilidade, então Deus vai nos colocar na forma de Jesus. Se está Verdade. faltando, ele completa. Se está passando, ele corta, que é para ficar do tamanho certo. Dentro da Aleluia. forma. Glória a Deus. Glória a Pastor, Deus. tem pessoas nos assistindo agora e talvez estejam passando por um querito na sua vida. O que é que o senhor poderia deixar para essa pessoa que está em casa, nos ouvindo nesse instante e quem sabe está passando por um querite? Pois bem, não resista, Não resista à voz e ao trabalhar de Deus. A gente sabe que Deus, ele ilustra uma aprovação falando de fogo. 1 de Pedro 1,7
Pedro diz assim: porque a prova da vossa fé, que é mais valiosa do que o ouro provado no fogo, não é? Ele disse: não estranheis a ardente prova. Veja, ardente, da Sim, ideia de fogo, de né? fogo, isso. Então Deus às vezes submete a gente a situações difíceis, tal qual ourives coloca a prata ou o ouro sob o cadinho do fogo, para que ele possa tirar as escórias, nos amolecer, porque esses objetos, esses metais, quando colocados ao fogo, eles perdem a solidez e ficam líquidos. E ficando líquidos, eles estão dizendo que estão agora em condições de adquirirem uma nova forma. Sim. Não é? E disse que o ponto certo para o ourives tirar ele daquela situação é quando ele olha para o líquido, aquele metal em estado líquido, e espelha ele. Espelha a imagem dele. Então ele está no ponto certo que está me espelhando. Então quando é que Deus nos tira do refinamento? Quando a gente começa a refletir o seu caráter. Aí ele agora nos tira para adquirirmos uma nova forma. Então não se deve resistir à vontade de Deus, pelo contrário, devemos ceder, lembrando sempre, né, que é sempre para o nosso bem. Glória a Deus. Então fica aí para você que está em casa, quem sabe você está no Querite, olha aí o recado de Deus através do nosso coordenador para a tua vida. Pastor, o desejo é continuar falando ainda desta lição, vivendo pela providência. Mas como nós falamos aqui no início, nós temos ainda muito assunto para conversar aqui. O tempo não dá, né? O tempo não dá. Então, nós queremos entrar agora na aula de número 3, que tem por título Vencendo os Desafios. Assim como o senhor trouxe de forma introdutória a aula de número 2, o senhor poderia também trazer uma introdução para aqueles que estão em casa e talvez, pastor, nem veio para o simpósio. Talvez tenha alguém nos assistindo até novo convertido e não está entendendo que desafio é esse, que vencendo os desafios, não entendi. Isso eu poderia trazer de forma introdutória para os nossos irmãos. Esse momento da história de Israel e do ministério de Elias, eu acho que ele é um dos momentos mais marcantes, né? Foi um desafio que Elias propôs aos profetas falsos com o intuito de desmascarar o ídolo e revelar o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Eu disse hoje, ainda falando do tempo central, porque foi essa aula que eu ministrei, eu disse que uma das coisas que eu mais admiro em Elias é a sua convicção. Ele sabia quem servia e como servia. Nós não podemos estar na igreja, não é, só pelo sentimento. Não, o sentimento faz parte porque nós somos seres sentimentais. Nós temos que ter convicção de o que somos e a quem servimos. Veja que na hora da oração, para pedir fogo, Elias disse assim: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Não é? Então ele queria duas coisas aí. Ele queria que se revelasse o Deus verdadeiro e que esse Deus verdadeiro tem um povo verdadeiro. Glória a Deus. Não é verdade? Que Elias representava esse povo verdadeiro. Então, eu acho um momento extraordinário, é um duelo de deuses, vamos por assim dizer, não é? Um embate épico, né? Parece cena de filme. Não, foi um duelo de titãs. Verdade. Agora, tudo em desvantagem para Elias, né? Isso. É preciso entender isso. Veja que coisa interessante. Do lado de lá, havia uma vantagem da quantidade. Isso, numérica, né? Não é isso? 450 de Baal, 400 de Azerá. Então, ao total, 850. Isso, do lado pastor. de cá só tem Elias. Então, eles estão em vantagem numérica. Outra, o Carmelo fica numa fronteira entre Israel e a Fenícia. Então, Elias desafiou os profetas de Baal em seu próprio território. Isso. Não é? A gente é crente assembleano, não assiste jogo de futebol, mas perder em casa é feio, né? Todo mundo sabe disso, né? Quando um time perde em casa, é uma derrota pior do que perder fora de casa. Verdade. Então Elias foi muito ousado. Ele disse: eu quero desafiar vocês no terreno de vocês. Eu não vou mostrar. Valente, viu? Eu acho que Elias era nordestino, pastor. Olha, eu tenho minhas dúvidas, viu? E mais, ele desafiou Baal na especialidade de Baal, porque o que é que dizia a cultura? Que ele era o Deus do fogo. Isso. Então ele disse: eu vou desafiá-lo naquilo que vocês dizem que é a especialidade dele. Então foi um tríplice desafio.
o número de profetas do lado de lá, o local geográfico, o Monte Carmelo, e a especialidade do Deus que seria desafiado, não é? E Elias ainda piora a situação. Por exemplo, ele manda que os profetas falsos comecem. Isso. Olha, ele fala, comece aí, eu não tenho pressa não. Vocês vão levantar o altar, eu também. Vão botar a lenha, eu também. Vão botar um animal em cima, eu também. Agora a gente não vai meter fogo. Porque vocês não dizem que ele é Deus do fogo? Então vamos ver se ele responde com fogo. Agora o Deus que responder com fogo, este é Deus. Sim. Havia a crise política. Acabe, um rei mau, estava governando e casado com uma mulher, uma bruxa, né? Vamos por assim dizer, né? Uma sacerdotisa de Baal. O nome Isabel significa princesa de Baal. Algumas versões dizem isso, né? Que é a expressão Jezabel. Também havia uma crise econômica, porque com a profecia de não haverá chuva nem orvalho, veio uma crise extrema para um povo que vivia da agricultura. Houve uma crise terrível, né? E havia uma crise espiritual, religiosa. É tanto que ele disse, Baal é Deus, serviu. Elias disse, e Jeová é Deus, serviu. O povo não lhe respondeu nada. Era um sincretismo enorme. O texto diz, até quando cocheareis, que é a ideia de manquejar, né? Isso. É um pé dentro e outro fora, como diz os mais antigos, né? Um pé no caminho, um pé no mato. Exatamente. Então assim, ele queria que isso acabasse, Elias queria que isso acabasse. E Deus mandou, apresenta-te a Acabe. Ele foi muito ousado. Então ele foi a Acabe e propôs esse desafio e mandou até que os profetas fossem na frente, né? E os profetas, eles têm um certo toque de sarcasmo e ironia. Isso mesmo. Eu acho que uma pessoa extremamente convicta, ela tem esse toquezinho aí até cômico. Sim. Não é? Porque eles começaram a clamar e Elias começou a dizer, fala mais alto. Isso mesmo. Não é? Talvez ele esteja dormindo. Eu até anotei aqui, pastor, para ficar até mais fácil para a gente. Pois não. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: clamar em alta vozes. Talvez esteja falando, ou tem alguma coisa para fazer, Isso. ou porventura esteja em caminho, ou talvez esteja dormindo. Ou seja, olha, está dormindo, ele está viajando, Isso. não está aqui. Porque a tradição diz, por exemplo, Tamuz, que era um deus babilônico, né? Sim. Dizia-se que ele morria no inverno e ressuscitava na primavera. Então havia esses deuses sazonais, que eles se manifestavam de acordo com A época, né? a época, a estação. Sim. Entendeu? Então acreditava-se que havia um tempo que Baal desaparecia e depois aparecia. Aí ele Elias aproveita essa crença para dizer, quem sabe é a época que ele está morto, que ele Sim. viajou e deixou vocês sozinhos, né? Então os adoradores falsos ficaram tão decepcionados quanto o Deus que eles serviam, né? A versão Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: porque ele não é um Deus, possa ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidade de alguém. Pois é. Veja como Elias foi sarcástico mesmo. Foi, sem sombra de dúvida. E pastor, e assim, aplicando isso aos dias atuais, quais seriam esses Baais do tempo moderno? Pois é. Ainda nós vivemos uma época onde há um sincretismo religioso, principalmente o Brasil. O Brasil é um caldeirão de religiões. Não é? Em cada esquina a gente encontra uma igreja, não é? Então, as pessoas são confundidas. O diabo não só atua levando as pessoas para o pecado. Às vezes ele leva a pessoa para uma religião falsa. Verdade. Não é? Ele consegue manter pessoas até bem intencionadas, não é? Que eu já vi alguém dizer assim, mas ele está lá, mas ele é sincero. Mas sinceridade não salva. Quem salva é Jesus. No lugar errado, né? Pois é. Não está escrito na Bíblia que os sinceros serão salvos. Está escrito que os que se arrependem serão salvos. Isso. Os que aceitam a Cristo serão salvos. Então, sinceridade, a pessoa pode estar sinceramente enganada. Não é verdade? É isso mesmo. Então é preciso fazer essa diferença. É possível que a pessoa até esteja numa religião, num segmento religioso, mas não esteja adorando a Deus, o Deus verdadeiro. É tanto que Jesus estabeleceu critérios. Sim. A samaritana, por exemplo, diz assim, nós adoramos neste monte, os judeus dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus, como quem diz, tu quer falar de adoração, vai buscar teu marido. Ou seja, você não tem condições de discutir adoração com a vida empenada. Ela teve 5, estava com o 6º que também não era dela. Como é que vai falar de adoração a pessoa que vive uma vida toda atrapalhada? Quem serve ao Deus verdadeiro também deve ser verdadeiro. Glória a Deus. Deve viver em santidade. Então Elias servia ao Deus verdadeiro, mas ele era um homem que podia dizer, vive o Senhor,
perante cuja face estou. Ou Sim. seja, eu ando com ele, eu converso com ele, eu tenho comunhão com ele. Ele disse que era extremamente zeloso, né? Sim. Que derrubaram os altares e ele ficou só. Isso. Porque ele foi uma reserva moral e espiritual. Então é preciso entender. Você está servindo ao Deus verdadeiro, mas você serve como a Bíblia ensina, com verdadeiro coração, com santidade. Do contrário, não é? A pessoa criou um ídolo para si. Sim. Então esse sincretismo existe e muitas pessoas são seduzidas até porque preferem o ídolo, que é mudinho, né? O ídolo você manipula, o ídolo é Isso. mudinho, não fala nada, né? Do que o Deus verdadeiro que exige santidade, renúncia, ser o Senhor da nossa vida. Verdade. Então tem toda essa diferença. Ô pastor, tem duas palavras que eu achei bem interessante que foram associadas a Elias, que é coragem e convicção. E são duas palavras que eu vejo, pastor, que falta muito em nós nos dias de hoje. Por exemplo, numa escola, numa faculdade, num trabalho, está faltando muitas vezes coragem, e essa coragem muitas vezes é incentivada pela convicção que nós temos. Sim. Então, a coragem de Elias vinha pela convicção no Deus que ele servia. Então, eu percebo que nas escolas, faculdades, está faltando muitas vezes nos jovens, nos adolescentes, essa convicção no Deus que eles servem, Isso. para que eles possam vencer os desafios. Isso, que se levantam, né? Isso. Se levantam no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, principalmente. Não são todos os jovens que entram numa universidade e a fé deles conseguem resistir às pressões, não é, do comunismo, não é isso? Do ateísmo, que está penetrando sorrateiramente através de professores esquerdistas, né? Que tripudiam da fé, não é isso? Verdade. E tentam dizer que quem é cristão cometeu suicídio intelectual. Parece que a avaliação do QI é se a pessoa não for cristão, esquecendo-se, Sim. não é? Que o cristianismo influenciou o Ocidente e as grandes mentes brilhantes foram de pessoas que acreditavam em Deus e acreditavam em Cristo. Não é? E até muitas universidades foram criadas por pessoas que acreditavam em Deus. Protestantes. Isso. Pois é, Harvard, Isso. Yale e outras, não é? Exatamente. Então isso aí é fato. Uma das mentes mais brilhantes que já pisou na Terra, não é? Einstein acreditava em Deus e Isaac Newton, que depois dele não se descobriu mais nada de matemática, não é? Então, assim, dizer que a pessoa, porque é cristã, jogou o juízo fora, quem jogou o juízo fora é quem pensa isso, né? Na verdade, ser crente não é cometer suicídio intelectual. Eu gosto de um autor que ele disse que crer não é dar um salto para o escuro, é dar um salto para a luz. É o contrário. É porque a revelação é a obtenção de um conhecimento que não é pelas vias naturais. Sim. Não é? Tem um astrônomo que ele disse assim, depois de várias descobertas astronômicas, ele disse assim: escalamos o Everest da ignorância e quando chegamos no pico encontramos um grupo de teólogos tomando cafezinho dizendo: vocês chegaram agora? Ó, pra aí. Não é verdade? Então, o caminho da revelação é o caminho mais curto. Glória a Deus. Não é? Pastor, então, trazendo aqui o contexto para quem está em casa. Então, vamos nos colocar na cena. Eu estou vendo aqui agora os profetas de Baal com o seu altar ali erguido, né? E tentando e nada do fogo descer. Chegou a vez do profeta, pastor. E o fogo desceu. Desceu. E é muito. Ali há muitos detalhes, irmão Lucas, irmão Elson, que podem ser extraídos dali. Por exemplo, Elias não aproveitou o altar de Baal. Não. Isso é interessante comentar Não mesmo, é pastor. verdade? Verdade. Ele reergueu o altar do Senhor que estava destruído, porque Jezabel tanto matou profetas como destruiu os altares a Deus. Ela queria erradicar o jeovismo, a adoração a Jeová, Sim. a um único Deus, e queria implantar e implantou o politeísmo, a adoração a Baalins, está no plural. Sim. Baal Peor, Baal Zebub, São 7, né? O todo, pastor? Baal Zefon, se eu não me engano, isso. diz isso também. Então são vários, não é? Então, naquele momento, Elias não aproveitou nada de Baal. O que é do mundo não serve para Deus. Glória Hoje a Deus. gente vive uma época de pessoas compondo músicas com expressões oriundas de lugares e de ambientes que nada tem a ver com o cristianismo. Nós temos que ser autênticos. O povo de Deus tem características, e uma delas é que é um povo seu,
é de Deus, zeloso, especial e de boas obras. Pastor, desculpa atrapalhar o senhor, é porque eu percebo que muitas vezes as pessoas querem trazer coisa do mundo para cá para ganhar o povo do mundo. Pois E deveria ser o contrário. Daqui levar para o mundo, não é isso? E Deus disse isso a Jeremias: se apartares o precioso do vil e fores atentos à minha voz. Aí ele diz assim: olha, tu serás a minha boca. Convertam-se eles a ti e tu não a eles. Glória a Deus. É assim que funciona. E Paulo diz em 2 Coríntios 6: apartai-vos do que é imundo e eu vos receberei. Glória Vós a me Deus. sereis filhos e eu serei o pai. Então Elias levantou o altar que estava em ruínas. Outra, Israel já estava dividido, Isso. não é? Isso, pastor. 2 tribos com Roboão, que ficaram apenas, e as 10 que seguiram Jeroboão. Mas quando ele levanta o altar, ele levanta com 12 pedras. Sim. Porque Unidade, né, para pastor? Deus tinha que permanecer a unidade. Glória a Deus. Não tinha sido dividido na mente de Deus. As 12 tribos tinham que estar unidas. Interessante isso, né, pastor? É. Não foi dividido na mente de Deus, Não, né? na mente de Deus não. Ocorreu de forma política, mas na mente de Deus não. O que acontece? Levantou-se o altar, colocou a lenha, colocou a vítima em cima. Agora Elias vai piorar a situação. Ele vai abrir uma vala, um círculo ao redor, profundo, e depois manda que se coloque água sobre a lenha. Olha, 3 anos e 6 meses sem água e eu acaba pedindo água. Deus, lenha molhada pega fogo. Tinha que ser um super fogo, né? É um hiperfire, né? Tinha que ser um hiperfire. Hiperfire é, pastor? É um hiperfire. Hiperfire. Era. Entendeu? Então, ele faz isso para que ele está ali eliminando toda a possibilidade humana de fazer o que só Deus pode fazer. Glória a Deus. Eu dizia hoje para os jovens: tenhamos cuidado, porque vivemos num país de muito sincretismo, onde há cópia dos dons, cópia das línguas estranhas, técnicas de hipnose, que parecem ser manifestação de Deus e não são. Então Elias, quando mandou fazer a vala ao redor, ele queria dizer: quem vai acender não é o isqueiro. Eu não vou botar aqui um fósforo ou um isqueiro para parecer que foi Deus. Sim. Eu vou ficar à distância e eliminar a possibilidade de qualquer fogo daqui. O fogo que vai vir de cima. Glória a Esse é o fogo verdadeiro, né? Aleluia. Atos 2 diz Glória que a Deus. veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu toda a Glória a casa. Deus. Então o avivamento não vem na horizontal, ele vem na vertical. Vertical. A manifestação de Deus vem na vertical. O fogo que acendeu o altar do holocausto veio de Deus. O fogo que acendeu o altar no templo de Salomão na inauguração veio de Deus. Glória Então a Deus. Elias disse: é esse mesmo fogo que vai descer aqui. E quando ele clamou, ora, observem, os profetas de Baal passaram metade do dia. Isso. Elias fez uma oração simples. É exatamente, pastor. Simples, não é verdade? Se esfaquearam. Elias não se esfaqueou. Então aí você descobre quando é Deus operando e quando não é. Quando não é Deus operando, é muito barulho e pouca manifestação ou nenhuma. Sim. Muita camisa suada, parede preta, fumaça, mas manifestação e milagre de Deus e transformação de vida, nenhuma. Às vezes até sacrifício que Deus não pede. Sai com os pés inchados de tanto pular. Sim. Só fez suar a camisa. O adorador verdadeiro, ele tem orações longas no solitário, no Sim. local solitário, mas nos locais públicos é oração curta, porque ele não quer demonstrar espiritualidade. Aleluia. Ele quer ter vida espiritual. Glória a Deus. Quando ele Glória a clamou, Deus Aí. chegou, não é? Glória a Deus. Ô pastor, eu achei interessante o que um comentarista falou, que Elias se utilizou de poucas palavras. Poucas palavras. E se essas palavras fossem de alguma forma cronometrada, mostrado ali o tempo que foi utilizado para utilizar essas palavras, não chegaria nem em 30 segundos. Então, a oração que Elias fez não durou 30 segundos e foi uma das orações mais poderosas que nós encontramos na palavra, pastor. Pois é. O Senhor respondeu e mandou um fogo que consumiu a vítima, a lenha e, veja, consumiu as pedras. Eu vi um pregador dizer que ele foi lá em Israel e ele disse que as pedras do Carmelo, para virar pó, ela tinha que atingir a temperatura de 1000 graus. Então veio um fogo que lambeu até as pedras e a água que estava ao redor e não ficou nada. A manifestação foi tão evidente
que os profetas caíram de joelho e disseram: só o Senhor é Deus. Então Deus está à procura de homens assim, Glória a Deus. convictos, que sabem a quem servem, porque através desses homens Deus quer manifestar a sua unicidade, que ele é um único, ele é incomparável. Os judeus chamam de errade, que quer dizer singular. Deus é singular, não tem comparação. Verdade. Ele diz: não há outra rocha, eu não conheço. Ana disse: não há rochedo como o nosso Deus, porque ela engravidou, né? Não podia engravidar, né? Ela fez uma música e disse: não há rochedo como o nosso Deus, né? Então esse Deus quer se revelar, Glória a não é? Deus. Ele não quer se esconder, ele quer mostrar às pessoas quem ele é, para que as pessoas, sabendo, possam decidir servi-lo. É interessante Deus. também, pastor, que esse fogo que caiu do céu não foi apenas um sinal, foi também uma resposta à oração de Elias. Isso. Não é? Então, dentro do contexto que a gente vive, também nossa nação, nós temos nossos problemas espirituais. Como é que o senhor analisa o poder da intercessão de um homem de Deus, tendo em vista que nós somos minorias também, assim como Elias foi na sua época? Para uma pessoa que não crê, um ateu, um agnóstico, orar é jogar palavras ao ar. Mas a gente vê na vida de Elias que isso não é verdade. Elias é um homem de oração eficaz. Deus respondeu a ele aí e respondeu também a ele depois daí, quando ele já manda que Acabe aparelhe o carro Sim. e corra, porque ele já ouve um barulho de abundante chuva. Isso. E não tinha nada no céu. Mas quando a pessoa vive em estreita comunhão com Deus, ela é capaz de anunciar uma coisa antes de acontecer, sabendo que Deus vai lhe honrar. Não é verdade? Verdade. E ele dobrou o joelho 7 vezes, e só na 7ª vez foi que apareceu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E Deus mandou chuva sobre a terra. Então, respondendo assim pontualmente sua pergunta, nós temos um Deus no céu acessível. O trono, diz o texto bíblico, que a base do trono de Deus é juízo e justiça, e diante dele vai a misericórdia. Mas esse trono é acessível. Veja que Esther, quando foi pedir o favor de Assuero, ela jejuou, porque ela não queria ter acesso ao trono de Assuero, ela queria ter acesso ao trono de Deus, para tocar em Assuero. 3 dias de jejum, entrou fraca, 3 dias sem comer, Sim. mas quando ela entrou, o coração de Assuero não suportou, porque a Bíblia diz que o coração do rei é como ribeiro na mão de Deus, para onde quer o inclina. Quando ele olhou para Esther, ela entrou com jejum, meu amigo, e quando entra com jejum, as Glória a portas se Deus. abrem. Glória a Deus. Não é quando a gente clama, que foi que Deus disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Então, se é estupefato para alguém, que a gente ore a alguém que não se vê, mais estupefato aí é saber que a gente recebe resposta, viu? Porque ninguém consegue manter um grupo desse tão grande na igreja enganado, não. Verdade. Esse povo não vem aqui na esperança de receber algo que nunca recebe. Não, a gente recebe. A gente recebe e ainda volta para agradecer. Não é não? Verdade, Então pastor. Deus responde às nossas orações. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, para a gente encerrar esta lição, a gente poderia dizer que Elias venceu o desafio porque o fogo desceu sobre o altar. Foi. É importante, não é, pastor? O fogo Sem descer. sombra de dúvida. E nós servimos ao Deus que responde com fogo. Glória a Deus. Tem um judeu que disse que geralmente quando Deus se manifesta na terra é com fogo. Por exemplo, a coluna de fogo que conduzia o povo de Israel no deserto servia para dirigir, porque quando ela parava, Sim. eles paravam. Quando ela andava, eles andavam. Servia para iluminar, porque de noite não tinha luz de poste. Sim. Mas no deserto eles estavam andando sob iluminação. E terceiro, servia para aquecer. Porque a temperatura no deserto à noite cai -5. Então a coluna de fogo era para quê? Manter a temperatura ambiente, era calefator. Porque tem o ar-condicionado que é para gelar. E tem o calefator que é para esquentar. Eu acompanhei o pastor na Argentina. Sim. E a gente não morria de frio porque dentro da igreja tinha calefator. Ele faz o efeito contrário do ar-condicionado. Ele aquece o ambiente, né? Então, Deus se revelou com fogo no sassal. Como foi que Deus falou com Moisés? Do meio do fogo, não é? Quando Gideão apresentou a oferta àquele anjo do Senhor, que Sim. ele pensava que era um homem, quando ele colocou a carne sobre a pedra e jogou o caldo que Deus mandou botar, Deus é caprichoso, né? Bota o caldo por cima. Quando ele jogou o caldo, o anjo do Senhor tocou com o cajado e fez assim, ó, consumiu na hora. Aí ele disse: eita, estou diante de Deus e não sabia.
Então Deus se revela por meio do fogo. Glória E a Deus. mostrou a impotência de Baal na água e no fogo. Sim. Desmascarou total. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pastor, aula de número 4. Renovação no deserto. Estão arrancando o couro do coordenador, não é? Hoje a gente vai esticar dele, irmão Arnon. Já vai continuar, irmão Arnon? 40 minutos cravados. Olha, Meu estamos em Jesus. 40 minutos. Isso é o quê? Um terço do podcast de hoje. Irmão Arnon olhou pra mim com a cara assim. Eu espero que seja 90%. Pastor, renovação no deserto. O que é que o senhor pode trazer aí para a gente? Elias é um homem, né? Um homem de Deus. É preciso a gente entender essas duas expressões aí, né? Homem Sim. e de Deus. É de Deus, mas é homem. Tiago disse que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, depois do episódio lá no Carmelo, onde se demonstrou publicamente quem era o Deus verdadeiro, o que é que podia passar na cabeça de Elias? Agora vai ter um avivamento espiritual. Sim. Toda a nação vai voltar para Deus, até Jezabel vai aceitar Jesus, né? A gente podia contextualizar, Sim, né? sim. Mas não foi. Pelo contrário, ao saber que após o episódio ele matou os profetas de Baal para limpar Israel da idolatria, ele recebeu uma ameaça de morte. Ela, ao tomar conhecimento que os profetas dela haviam morrido, Sim. ela disse assim: façam-me os deuses e outro tanto, se amanhã a tua vida não estiver como um deles. Mandou por escrito. E quando ele leu aquilo ali, ele já imaginou o corpo dele dentro de um caixão. Agora me permita, pastor. Pensa na mulher envenenada, viu? Essa era terrível. Ela era terrível. E a né? gente falou aqui, né, que ele era convicto, era corajoso, mas nessa hora ele tremeu na base. Foi. Uma ameaça de morte, né? Um homem de Deus, ele é cercado de perigos. Perigos físicos, perigos emocionais, perigos espirituais. Às vezes Deus permite até que a gente passe por isso para a gente não pensar que a gente é o tal. Para a gente colocar o pé no chão, né? Alguém já disse que a lei da gravidade existe para que eu não voe. Não é verdade? Uma pessoa disse um dia uma coisa muito interessante, né? Que a gente pisa no chão para saber de onde veio, quem a gente é e Glória para a onde Deus. vai. Glória a Deus. Então, diante da ameaça de morte, Elias, ele fugiu. Fugiu. Ao perceber que poderia ter o mesmo destino dos profetas falsos, a Bíblia diz que ele despediu o seu moço, que eu acho que aí foi a falha, né? Esse isolamento. Sim. Não é? Quando a gente está em crise, a gente tem que procurar estar perto das pessoas. A Bíblia diz melhor dois do que um, porque um caindo, o outro levanta. Mas ele deixou o seu moço e foi para debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte. Não é? Mas o Senhor chegou. Glória a Deus. E a proposta da lição é falar dessa renovação. Tem dois trabalhos que Deus faz. Em nós e através de nós. A gente gosta muito de admirar o que Deus faz através das pessoas. Mas Deus também faz nas pessoas. Verdade. Não é? Verdade. Veja que Jesus acalmou a tempestade. Mas primeiro ele disse assim: por que temeis, homens de pequena fé? Então, antes de acalmar a situação, ele acalmou primeiro os discípulos. Muito interessante isso, pastor. Não é? Então, Deus trabalha em nós e através de nós. E eu quero Glória a dizer Deus. mais, ele tem mais para fazer em nós do que através Glória a de nós. Deus. Não Glória é? a Deus. Sim. Às vezes a gente se impressiona com... tem o hino 186, diz assim: em teu nome faremos proezas. Não é? Em teu nome faremos proezas. Não há dúvida disso. Mas Deus precisa fazer proezas em nós. Nos mudar, nos restaurar, nos renovar. A expressão renovar aí quer dizer ficar novo de novo. E quantas vezes, como um carro precisa passar numa revisão, a gente também precisa de uma revisão. Verdade. Uma peça que está fora do lugar, né, trocar o óleo, para continuar prosperando, crescendo, avançando na jornada. Né? Então, Elias precisou desta renovação espiritual. Sim. Aleluia. Pastor, Então, fica à talvez vontade, seja algo mais pessoal assim, mas considerando essa humanidade de Elias, né? Tiago disse que ele era um homem semelhante a nós. E sendo o senhor também um ministro do evangelho, um líder. E nesse caso eu gostaria que o senhor representasse os demais líderes da nossa igreja, os demais pastores também. Como é que os senhores se dão assim com o esgotamento físico,
emocional, espiritual no dia a dia da vida cristã, tendo em vista que a correria, né, as igrejas, as congregações, Isso. as atividades também, a pregação, algo que consome também. Então, como é que vocês se dão com todo esse contexto, com essa correria e com esse esgotamento? Essa é uma pergunta muito importante, né? As pessoas pensam que porque nós estamos no altar, ministrando a palavra, ministrando o ensino, às vezes sendo usado nos dons, elas esquecem a nossa humanidade, Verdade. não é? A gente recebe diariamente ligações e aconselha jovens, adolescentes, crianças, casais, mas tem também a necessidade da gente ouvir: pastor, estou orando por você, né? Jesus te ama, não é? Tô ligando hoje, não é para pedir nada não, é para fazer um lanche, né? Olha, estou até olhando aqui para os irmãos do bastidor aqui, né? Então, assim, existe o lado humano, não é? Existe o lado humano que tem que ser cuidado. Se a gente, como obreiro, descuidar, a gente cai. Eu digo sempre que ser obreiro não é difícil, mas ser obreiro, pai, marido, que eu tenho esposa, tenho que dar atenção, eu tenho filha, tenho que ser pai. E eu tenho que cuidar de mim, que eu também tenho necessidades. Não é? Veja que como foi que Deus restaurou, renovou Elias, dando alimento. Verdade. Porque o cansaço não era só espiritual, Físico também. não é? Era um cansaço físico. E Deus entende o homem como um ser tricótomo. Ele fez o homem com 3 partes. Então eu preciso suprir o corpo físico com alimento, mas também preciso suprir a alma com alento. E preciso suprir o espírito com o meu espírito. Não é? Sim. Diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então não era uma comida comum. Aquilo foi como parar no posto de combustível e o Espírito Santo ser o frentista e dizer assim: eu vou completar. Sim. Não é verdade? Não é botar R$10, bota R$10 para ver se dá para chegar até ali. Não, Deus completou o tanque para poder ele caminhar firme. Né? Então, Deus trata, irmão Wellison, com aqueles que estão à frente do trabalho. Não é fácil, a tarefa é pesada, há pressões físicas, emocionais e, sobretudo, espirituais. Há guerras espirituais. Ontem mesmo eu sofri guerras espirituais pregando em uma filial. Faltou energia só na congregação, tinha na rua todinha e não tinha na congregação. Quando eu comecei a pregar era 8h35 da noite. E aquilo para lhe distrair é muito rápido. Porque você vê o povo começa a se abanando, querendo ir para casa, embora que o povo não foi guerreiro, não é? Mas exigiu muito de mim. E eu disse: Deus, não me deixa aqui não, porque eu preciso da tua graça para pregar a tua palavra. E a energia veio chegar já na ministração final, já quando eu estava cantando um hino com a igreja. Foi quando chegou em toda a potência. Agora veja, demorou, toda a mensagem só chegou no finalzinho. Eu entendi como uma batalha espiritual, que eu tinha tido um sonho dias antes, onde eu estava ministrando e eu sentia dificuldade de ministrar. Então nós passamos por guerras. Satanás faz oposição à obra. Paulo disse aos Tessalonicenses: eu tenho desejado ir ter convosco, mas até agora Satanás impediu. Paulo, né? Sim. Então essa ideia de que um homem de Deus é imparável, ela rui, ela não se sustenta diante dessa ideia aqui, desse episódio de Elias. O pastor, eu achei interessante quando o senhor comentou que um líder, aquele que representa o Senhor, necessita muitas vezes de receber uma mensagem do tipo, por exemplo, estou orando por você. Eu acho interessante tocar nesse assunto, porque muitas vezes achamos que o líder não precisa disso, não é? Pois é. Como o líder está à frente do povo, está ali liderando, orientando, achamos que ele não precisa de mensagens como essas, né? Então fica a lição para cada um de nós, né? Não custa nada, meu pastor, estamos orando pelo senhor. Sim. Conte comigo. Eu acho importante isso, não é? Com certeza. Tem um pastor que eu sou muito descontraído com ele, eu não vou revelar o nome, né? Mas eu uso essa descontração para justamente descontrair ele. Porque ele tem muitas atribuições e de vez em quando eu mando uma brincadeira para ele, não é? Eu vou fazer um pedido, mas no pedido eu solto uma brincadeira e ele sempre diz assim: mas só tu para me fazer rir mesmo, né? E eu uso essa descontração justamente para distraí-lo e ele agradece.
Ele diz, olha, essa risada que tu arrancou de mim aí me tirou 1 tonelada da cabeça. Veja que coisa interessante, né? Então o pastor é gente, né? Alguém disse que o pastor também é ovelha, né? É verdade, tem um livro da CPAD, pastores também são ovelhas, né? Então a gente às vezes acorda irritado, às vezes a gente acorda alegre, às vezes a gente acorda preocupado. Quando vocês veem um líder com a cara fechada no púlpito, saiba que ele está ali sob uma pressão muito grande e ele precisa inteiramente da graça de Deus, como Elias precisou. Verdade. Os bastidores estão dizendo aqui, aproveitando, né? Faça um convite ao seu pastor, seu coordenador, para fazer um lanche. Né? Eu vou defender o pastor aqui, porque quando o pastor falou assim, vamos terminar o podcast para comer alguma coisa e tal, recebeu um convite, né? Aí saiu ali do bastidor assim, eu estou aí. Em vez de dizer, pastor, o senhor venha para cá. Pois não, né? querem vir para onde o senhor está. E não vem, mas que não exatamente, traz nada. não é para levar o senhor. Eles que tem, se entrosam no meio do aquele povo. pessoal que diz assim, venha o teu reino, né? Só venha o vosso reino, né? Mas eu creio que está chegando aí pizza, está chegando aí uma Coca-Cola. Né, irmão Gabriel? Glória a Deus. Pastor, Elias estava no deserto e ali ele precisou dessa renovação. E a palavra do Senhor nos mostra que o anjo do Senhor apareceu. Não é isso? O anjo do Senhor apareceu, deu comida para aquele homem, falou que muito grande ainda era o caminho. Nós poderíamos dizer, pastor, que naquele momento Elias estava recebendo da parte de Deus uma renovação física e uma renovação espiritual. Sem sombra de dúvida. Além de emocional também, né? Sim. Porque não tem como dissociar, né? São 3 partes de um ser. Não são 3 seres. Não é? São 3 partes de um ser. Não tem como mexer com o meu físico e não mexer com o meu emocional. Observe que hoje as pessoas vivem doentes, com doenças psicossomáticas que refletem no corpo. Isso. Eu já visitei um rapaz que teve uma desilusão amorosa e ficou tetraplégico. Meu Deus. Por uma desilusão amorosa. Veja mesmo, que coisa. Não é? Ansiedade não gera situações físicas, taquicardia, Isso não mesmo. é? Sudorese, nó na garganta, Quando o senhor dá uma oportunidade, tremedeira. quando o senhor dá uma oportunidade pra gente assim de surpresa, a gente fica assim, pastor. Mas olha mesmo. Tremendo, suando. É verdade. Então assim, não tem como dissociar, não é? Não tem como dissociar. E às vezes os problemas físicos e emocionais afetam o espiritual também. Se a pessoa não estiver bem espiritualmente, pode ficar em dúvida, não é? Pode cair em dúvidas, pode ficar sem orar. Não deve ficar sem orar. Dizer que pode é admitir a possibilidade. Sim. Não é? Sem buscar renovo, querer parar na caminhada. Então Elias disse, eu não sou melhor do que meus pais, já basta. Agora veja que coisa linda, veio um anjo, olha como Deus trata um profeta, né? Como Deus trata alguém comprometido, não é? Lá atrás foi os corvos, Isso. foi a viúva que não tinha nem para ela, mas aqui no momento mais dramático, Deus disse, agora eu vou mandar um mensageiro celeste, né? A expressão ali, malar, tanto pode ser um mensageiro físico como espiritual, não é? Angelos no grego, que dá a ideia de anjo, não é? Então aquele anjo chegou, tocou nele, aquele toque quer dizer muita coisa, né? Ele levantou, quando viu já tinha um jantar, Isso. comeu, deitou de novo, e o anjo tocou a segunda vez, ele comeu de novo. Tudo que uma pessoa deprimida gostaria de ter no momento, né? Uma boa alimentação, um toque de alento, Uma companhia, né? uma companhia, e não era de qualquer pessoa, era de um ser angelical. Interessante que Jesus também passou por essa mesma experiência, né? Após a tentação no deserto, a Bíblia diz, e veio os anjos de Deus e o serviam. O senhor já viu esse texto na Bíblia? Mateus capítulo 4, os anjos de Deus o serviam. Ele estava no deserto, situação semelhante. Verdade. Sobre forte pressão, Satanás tentando, não é? Ele em jejum e em oração, mas quando passou a tentação que o diabo se ausentou, os anjos de Deus, lá no Getsemane, né? Quando ele soou grandes gotas de sangue, o texto diz que veio um anjo de Deus e o confortava. Só Lucas registra isso, né? O anjo, por certo, dizia assim, vá em frente, não desista. Não é? Então a gente quer dizer essa palavra de Deus para as pessoas que estão nos assistindo, né? Diante das pressões, não é? Às vezes tem anjo que é de carne e osso.
Verdade. Tem, nem sempre é um ser angelical, um ser espiritual. Às vezes é um irmão que põe a mão no teu ombro, é Deus colocando a mão no teu ombro. Glória a Deus. Não é um abraço quando diz assim, vai em frente, Deus está contigo. Aquela mensagem simples era o Senhor usando a pessoa para lhe encorajar. Então Deus tem anjos que são seres humanos e tem anjos que são seres espirituais, que Ele usa para trazer alento para nós. Uma certa vez, pastor, saindo de um ponto de pregação, eu estava passando por uma situação que eu estava dizendo assim, meu Deus, eu estou me sentindo sem amparo. Quando eu saí desse ponto de pregação, uma irmã chegou próximo a mim e disse assim, olhe, Deus vai estar providenciando aquilo que você está precisando. Aí eu falei, amém, que bênção. Aí eu fiz, qual o nome da irmã? Aí ela fez, meu nome é Amparo. Mas veja mesmo. Veja que coisa. Que coisa interessante. Como Deus, ele fala, né, pastor? Dessa eu conheço forma, um pastor que ele estava num trabalho que estava a todo vapor, mas ele estava sofrendo muita pressão. Aí ele disse que um dia terminou uma mensagem e uma irmã muito simples, uma senhora já até do Proate, de boa idade, chegou perto dele e disse, meu pastor, Deus mandou eu lhe dar um abraço. Aí ele disse que era uma senhora, né? Ele disse, pois não, minha irmã. Aí quando ela abraçou ele disse que ela fez assim, foi. Ele começou a chorar. Porque ele disse que era como se fosse Deus ninando ele. Sim, pastor. Não é? O Senhor balançando ele no Glória colo. a Deus. Não é? Glória a Deus. Deus ninando ele no momento que ele mais precisou. Ele contou isso para a igreja e até hoje, quando eu me lembro, eu choro. Porque nós temos um Deus no céu que nos leva nos Glória a braços Deus. quando a gente Glória mais a Jesus. precisa. Glória a né? Deus. Glória a Deus. Valeu. Amém. Então fica Glória a aí para Deus. você que está em casa ouvindo isso. Deus, ele sabe falar com a gente, né? Então, independente da situação que você esteja passando, Deus, ele sabe como falar com a gente. Então, possa ser que Deus fale com você de uma forma tão simples que você até pense que não é Deus. Não é Deus. O cicio suave, né? O texto não nos permite falar isso, né? Veio o vento derrubando tudo, né? Verdade. Porque às vezes a gente quer Deus assim, né? Tem gente que até gosta de pregador assim, não tenho nada contra. Mas aquele pregador trovão, né? Mas tem outros que é o pregador terremoto também. Tem outros que é o pregador fogo, já saúda com línguas estranhas. Mas tem o pregador cicio suave. Não é não? Isso. Tem. Aquele que é aquela calmaria, ele tá dando aquele estudo. Alguém pensa assim, o irmão não fala nem língua. E ali Deus está tratando Verdade. com a alma. Porque Deus, ele se identifica com o nosso estado emocional. Tem hora que a gente está precisando de um terremoto, Paulo e Silas. Aí Sim. ele chega com um terremoto. Verdade. Tem hora que a gente está precisando de um vento veemente. Ele chegou lá no Pentecoste como um vento veemente, não é? Mas tem hora que a alma está precisando de uma brisa. Aí ele chega como uma voz mansa e delicada. Verdade. Não é? Então Deus se identifica com a nossa realidade para estar pertinho de nós. Glória a Deus. Inclusive já entrando na quinta aula, né? Sim. O pastor falou. Glória a Deus. Entrando na quinta aula. E É a gente quinta aula, é? Irmão Arnon, dá pra a quinta aula ainda, irmão Arnon? Em 2 minutos? Pastor, quinta aula. Um encontro em Horebe. Elias estava fugindo da ameaça, né? E o que é que aconteceu aqui nesse Horebe? Ele, ao invés de ir só para o monte que Deus mandou, um monte que tem uma história em Israel, né? Sim. Horebe também chamado de Sinai, onde Deus se revelou no saçal a Moisés e disse, você vai tirar o povo de Israel e vão voltar para cá para adorar a Deus neste monte, não é? Então há uma história com Horebe. Foi aonde Deus mostrou, né, e entregou o decálogo, não é isso? E agora Deus manda ele para lá, para ter um particular com ele. Mas ele vai, para uma caverna. Aí ele queria desistir. E passa na cabeça do crente, diante das pressões, a vontade de desistir, de parar. Não é de se desviar. Sim. Não vamos jamais abrir essa possibilidade. Para Elias, não. Para algumas pessoas pode até ser possível. Para Sim. Elias não estava falando em se desviar. Elias disse, basta. É melhor me levar. Então ele preferia morrer crente
não é? Verdade. Em nenhum momento a gente vê imagem para abandonar o Senhor, né? Abandonar a fé, não, Verdade. jamais. Ele diz: tenho sido em extremo zeloso para com o Verdade. Senhor. Verdade, pastor. Então ali não é uma possibilidade para desviar, porque geralmente no nosso contexto, quando alguém diz assim, eu quero parar, é porque ele não é porque ele quer ir para o céu, é porque ele quer ir para o mundo, não quer deixar de ser crente. É diferente, não é? Então Elias não queria se desviar, Elias queria parar ali a vida e o ministério. Só Sim. que não somos nós quem dizemos quando começamos o ministério, porque o ministério é de Deus, que se revela a nós, e é Ele quem diz o final. Sim. É tanto que ele diz assim: olha, tu ainda vai ungir a Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em No teu teu lugar. lugar. Então você ainda tem muito trabalho para fazer. Você não vai terminar assim, não. Verdade. Você vai concluir esse trabalho e ungir o seu sucessor e treinar ele, para que quando eu diga está pronto, aí já tem o homem para lhe suceder. Glória a Então Deus. não somos nós que dizemos o final da nossa vocação. É Deus quem põe o ponto final para a gente passar o bastão para Sim. alguém. Até porque Elias morreu, Eliseu morreu, mas Jesus está vivo. A obra passa por eles, mas é maior do que eles. Glória a Deus. Pastor, algo que eu achei interessante é até o escalado de hoje, foi até o evangelista Alessandro Barreto, ele comentou sobre essa diferença entre o monte e a caverna, né? Porque Elias deveria estar no monte, mas foi para a caverna. O que o senhor poderia falar acerca disso? Geralmente a caverna é um lugar de se esconder, né? E Deus disse: que fazes aqui, Elias? Deus não quer que a gente se esconda do chamado. Deus não quer que a gente pense em desistir. Deus não quer que a gente chute o pau da barraca, né? Aí lá fora se diz assim, né? Sim. Entrega os pontos, arreia as armas. Não, pendura as armas no salgueiro. Não. Sai daí, Elias. Até diz assim a redundância: sai para fora, né? Sim. Sai para fora, né? E ele sai, e o Senhor fala com ele e renova o seu chamado. Então acreditamos que esse simpósio é para renovar chamados. Eu também acredito, pastor. De Elias, né? Também acredito. Pessoas que exercem uma atividade na obra, que diante das pressões pensaram em recuar, até foram para uma caverna e disseram: eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais, eu não vou Isso. mais evangelizar, Verdade. eu agora vou ser um crente só de banco, não é? Mas Deus vai nesse banco aí que tu tá. Aleluia. Glória a Não é Deus. verdade? Glória a Deus. Deus ainda vai nesse banco que tu tá aí, diz: te levanta e volta a fazer o trabalho, porque nesse momento você é a pessoa que eu quero usar. Deus não está preso a gente, Verdade. mas este é o nosso momento. Então vamos fazer, porque depois vai passar. Vem Eliseu, Sim. que vai dar A continuidade. Mas próxima agora geração, né? ele quer usar Elias. Ô pastor, eu achei interessante, eu estava até meditando nisso na hora da mensagem. Deus desceu na caverna. Deus desceu aonde Elias estava. E a caverna pode ser diferente para cada um de nós, né? Isso. Cada um de nós pode ser que tenhamos uma caverna. Mas Deus vai lá, não vai, pastor? Jonas foi para dentro de uma baleia, né? Ficou naquela caverna ali. E o Senhor tratou com ele para ele sair para fazer a obra, né? Então não é tempo de se esconder, Glória a Deus. não é? Tem pessoas que dependem da palavra que Deus colocou na nossa boca. Glória a Deus. E nós temos que fazer a obra, custe o que custar. Seja aplausos, não é? Sejam críticas. A gente não é movido nem a aplauso nem a crítica, porque o galardão de quem trabalha vem do Senhor, Amém. não é? Se o galardão que a gente espera é só elogio, então quando tiver elogio a gente já ficou com o galardão ali. Eu quero algo mais que isso, como os irmãos também. Isso é o trabalho palha, né, pastor? Que é Isso. considerado como palha, né? É, porque não aguenta fogo, né? Isso. A gente tem que fazer um trabalho pedras preciosas. Quanto mais fogo, mais brilha. Amém? Verdade. Amém. Amém. Bom, Ellison, traga aí suas considerações finais. Minhas considerações finais, né? Assim, eu tenho sido bastante preenchido de Deus nesses dias e hoje, principalmente, eu acho que Deus falou fortemente, poderosamente aos nossos corações. E como diz a conclusão da lição, né? Para a gente silenciar e escutar a voz de Deus com temor. E também ter coragem, porque Deus sempre tem o seu remanescente, né? Às vezes a gente se sente isolado, sozinho. Jesus, estou fazendo a sua vontade, mas não tem ninguém ao meu lado. E não é o pastor que vai falar, sou eu que vou falar, Sim. né? Nós escutamos às vezes as críticas, Sim. não é os apontamentos. E eu me peguei esses dias, pastor, pensando: Deus me livre, está na pele dele.
Inclusive eu disse assim, Jesus, eu nunca que quero estar na posição que aquele homem está, porque eu não suportaria estar ali. Então meio que na minha mente recusei a chamada porque eu disse, não, é muito sofrimento. E assim, pra gente é um exemplo, né? Porque não é fácil. Mas nós vemos as mãos de Deus estendidas sobre a vida do Senhor, também dos nossos pastores, dos homens de Deus que estão à frente desta obra. E como Elias de Deus, né? Com coragem, com vigor, com ousadia, assim, levando em frente o chamado de Deus apesar dos pesares. É isso aí. Amém. Pastor, eu não me atrevo a fazer o encerramento desse podcast. Então, esse encerramento fica com o senhor hoje. Amém. Vamos encerrar orando, né? Sim, senhor, pastor. Vamos encerrar agradecendo a Deus. Ainda prosseguimos com o simpósio, né? Temos as aulas ainda 6 e 7. 6 e 7, E pastor. na quarta-feira, tema livre, né? Isso. A aula 6 é Elias, um homem semelhante a nós. Pois é. E a de número 7 é Elias transladado. Pronto. Então, vamos em frente, né? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Foi muito bom participar aqui com meus irmãos. Amém, pastor. Auxiliar nosso irmão Lucas, auxiliar nosso irmão Ellison. Deus abençoe os irmãos que estão aí nos bastidores, fazendo possível essa gravação. Que Deus recompense a todos os envolvidos nesse trabalho, né? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos por este momento da gravação deste podcast, trazendo aqui um breve resumo sobre estas aulas baseadas na vida do teu servo que já está contigo, o profeta Elias. Um homem que serve de exemplo para nós, de paradigma a ser seguido, por ser um homem autêntico, comprometido com a tua palavra, um homem ousado de coragem que fez a diferença numa época tão tenebrosa da história de Israel. Semelhantemente, precisamos agir hoje, no meio desse caos de imoralidade, de perversão, de tanta criminalidade. Nos ajuda a sermos como Elias, a igreja corajosa, a igreja vigorosa, que não teme a afronta do diabo, mas que demonstra publicamente a quem serve, com demonstrações de sinais e maravilhas, e que espera logo, logo ser arrebatada para estar com o Senhor eternamente. Nós te agradecemos pela vida dos teus servos, pela cooperação no trabalho. Recompensa a todos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, estou me falando aqui no ponto só para dar um último recado, pode ser? Pois não. Os irmãos que estão acompanhando o podcast, não se esqueça de compartilhar, curtir, enviar para alguém do seu trabalho, no Isso, colégio, isso, na isso faculdade. funciona, né? Não é isso? É. Então, compartilhe. Quando você está compartilhando um programa como esse, você está sendo utilizado por Deus para enviar a mensagem de Deus para alguém. Então, seja um porta-voz de Deus, seja um Elias de Deus aonde você estiver. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.